Perfeito. Primeiramente, eu acho importante a gente estabelecer que Portugal tem dois tipos de Golden Visa, né, que a gente chama que é atividade de investimento. Primeiro, nós temos o investimento de capitais e os investimentos imobiliários. Então, a pessoa pode investir tanto no ativo, né, no imobiliário, ou no imobiliário, né? Ou ela pode investir nos fundos de investimento ou no No imobiliário. E capital de aí, cada risco, uma, né? nós temos assim, isso vai abrindo, 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 mas o importante inicialmente é estabelecer imobiliário ou de investimento, né? Isso Uhum, mesmo. tá. Então, hoje, olhando muito, o que que é o Golden Visa, né? É uma autorização de residência através do investimento. Então, você precisa ter um investimento que é fomentar a economia portuguesa. Então, assim, eu acho que isso que é a cabeça das pessoas. Quando você tem um ticket para investir, você está fomentando a economia daquele país. Então, o governo, ele criou esse visto específico para a área de turismo, que é grande, então aqui a gente tem que ver o nicho português. Então, olhando, capital de risco é um, mas transferências, se eu for listar, né? Transferências de ativos de 1,5 milhão em euros, investimento em casas, né? Então, casas novas, em zonas um pouco mais afastadas, de não tanta densidade populacional, acima de 500 mil. Em alguns locais, que seja zona de baixa densidade, pode ser baixo, imóveis novos, 400, né? Além disso, a gente também consegue revitalizar imóveis. Por exemplo, imóveis acima de 30 anos que você está revitalizando para fazer um hotel, para fazer investimento em flats, por exemplo, você queira comprar, renovar e arrendar, tá? Existe possibilidade de fazer esse tipo de investimento em que algumas zonas de Portugal você consegue comprar imóveis por 350 mil, né? Então, eu acho que assim, dependendo da necessidade, da urgência, existem essas possibilidades. Mas para as pessoas que querem investir e falar, não, eu não quero comprar imóvel, mas eu quero abrir uma empresa, existe a possibilidade. Então, se você abrir uma empresa que crie 10 posições, postos de trabalho, você também consegue ter esse requisito. Porque a partir do momento que você faz esse investimento, não é que você tem automaticamente o visto. Ele é um dos requisitos para você aplicar, que aí sim a entidade de imigração vai analisar e falar assim, olha, faz parte desse requisito que está na lei, e aí sim a gente vai conceder essa autorização de residência. Não é um investimento automático. Também temos as opções quando se investe um valor de 500 mil euros para investigação científica e tecnológica. Às vezes a pessoa não quer investir, né, diretamente nesses fundos de investimento e nem quer comprar um imóvel, porque muitas das vezes, obviamente, você tem que contratar uma empresa para poder revitalizar aquele prédio, né? E aí tem toda uma questão que tem que ser uma empresa portuguesa. Então, tem alguns requisitos. Mas às vezes a pessoa não quer fazer isso, quer só investir no trabalho científico e tecnológico do país, de Portugal, né? Também tem uma possibilidade. Então, Uhum. também tem várias possibilidades, né? A gente fala, sempre a gosto do freguês. É a gente entender o que o cliente, quais são as possibilidades dele, quais são os interesses dele, né? Porque há muitas pessoas também que querem investir nessa parte de investigação científica, tecnológica, cultural, né? Também, Portugal também concede esse tipo de benefício, né? De benesse para quem quer investir em Portugal. É isso mesmo. Muito Só que legal. é muito o risco que a pessoa está querendo tomar. Então, sempre que a gente conversa com uma pessoa, com um possível investidor, a gente tenta entender o perfil dele e entender se ele quer um pouco mais de estabilidade, né, e segurança que a gente tem, às vezes, pessoas familiares, né, então, assim, famílias que querem investir para residência mesmo, porque um dos requisitos para o Golden Visa, né, que as pessoas que moram em outros países, você precisa passar o mínimo de 7 dias úteis no país por ano. Então, para continuar esse requisito, porque depois que eles concedem a autorização de residência, normalmente é 2 anos, tá? De autorização de residência, e você vai ter que ir renovando,
Óbvio, até os 5 anos, a partir do quinto ano de residência, você consegue buscar uma naturalização, que é ingressar também com a solicitação do passaporte português. Mas todo ano você precisa pelo menos 7 dias mínimos em Portugal. E isso é interessante porque as outras residências, você não pode se afastar de Portugal por 6 meses. Senão você perde, né, aquele direito. E com relação ao Golden Visa, não. Você tem que ficar 7 dias no primeiro ano, 14 no segundo. E olha, está cumprido esse requisito, não precisa viver em Portugal. Porque muitas das pessoas são investidores, investem aqui, investem em outro país. Então, estão aqui, estão ali. Então, assim, não tem essa obrigatoriedade de, eu vou ficar em Portugal, só vou ser obrigada a ficar aqui por 6 meses, 8 meses. Não. Então, é esse período curto e tem uma flexibilidade muito maior. E pode também trazer os familiares. Isso é muito interessante, é importante para quem está nos assistindo ver o quão baixo é essa exigência, assim, como isso é diferente de qualquer outro país, né? De muitos outros países que têm uma exigência muito maior. Então, realmente, as pessoas, assim, acho que não têm noção do quão difícil é a gente ter, assim, acesso a uma outra residência, uma outra cidadania. Eu já atendi clientes, meninas, que assim, a pessoa tem muito dinheiro, ele tem bastante dinheiro para investir. Então ele acha que ele vai comprar um visto ou comprar uma cidadania muito fácil. Mas é importante que todo mundo entenda assim, que são muitos critérios, né? Não é um processo fácil. Aliás, a palavra fácil não é algo que está assim. Que tem que estar no vocabulário de alguém que está pensando em imigrar ou ter um segundo passaporte, tá? Não existe isso. Do planejamento. As pessoas exatamente precisam de se planejar e entender que elas vão ter que cumprir requisitos, cumprir critérios, mas dentro do cenário, quando a gente tem um conhecimento sobre mais ou menos quais critérios que cada país tem, destaca-se essa questão de como baixa a exigência de tempo de permanência em Portugal para esses vistos. Eu achei isso bem interessante. Para esse visto. Só que um dos requisitos é que pelo prazo de 5 anos, por exemplo, se você está investindo, né, em capital de risco ou revitalização de imóveis antigos, esse dinheiro precisa estar investido no mínimo 5 anos. Você não pode retirar esse dinheiro de Portugal, digamos assim. Então, você fomenta a economia local, você fomenta criando oportunidades de trabalho, se você quer abrir uma empresa. Por exemplo, o Fernandes C. Amaral aqui está falando qual o capital mínimo de investimento para abertura de empresa. Existe 2 possibilidades aqui. Uma possibilidade é se você criar 10 postos de trabalho, que aí você tem que ter um business plan, e no requisito da lei não está falando a quantidade, o valor de investimento, mas existe também aporte financeiro. Então, por exemplo, se já existe uma empresa estruturada em Portugal e você tem interesse de fazer um investimento nela, é 500 mil euros mínimo, tá? Então, assim, 500 mil é o mínimo que você entra numa empresa já ativa. Mas tudo depende do plano de negócios. Então, assim, eu falo que não é os requisitos, né? Não é estritamente fácil, porque se você for abrir uma empresa, você tem que ter o NIF, que é equivalente ao nosso CPF, você tem que ter a conta bancária portuguesa, você tem que fazer o registro da sua empresa com um plano de negócios, abrir conta bancária para a empresa também, e fazer todo o investimento. Então, saber onde que é a sede, a matriz, vai alocar um espaço, precisa de estrutura, tudo depende, né? E eu acho que aqui é o nosso papel instruir os nossos clientes e conversarem. Eu falo que é um abraço, sabe? Porque é tudo em 6 mãos, assim, 6, 8 mãos, para estruturar bem um negócio, né? Esses 10 postos de trabalho, eles têm que ser a tempo integral. Então, pensa, vai contratar 10 pessoas a tempo integral, no mínimo, é o salário mínimo. Então, só por aí você já dá para ter uma noção, né?
E isso tudo faz parte do plano de negócios, do quanto você vai gastar em funcionários. E aí também tem, vai ser um espaço físico, vai precisar de um estoque, não vai? Então isso tudo depende do apetite, né, de realmente do investidor, né, do que ele vai, o que ele vai investir, o que ele vai abrir. Então, realmente é uma coisa, é fazer um plano de negócios bem estruturado, para que Portugal também aceite um investimento, né? Portugal não quer qualquer coisa, Portugal quer investimentos sólidos e constantes, contínuos, que fiquem aqui no país, né? A ideia é você contribuir, né, para o país. O perfil tem que ser uma pessoa realmente empreendedora, uma pessoa que... um perfil de investidor mesmo, né? Então, Investidor, precisa ser realmente ter esse perfil de investidor, de querer trazer desenvolvimento, crescimento para esse outro país. É isso mesmo. E a gente até já tinha conversado, né, Gabi, sobre a possível mudança da legislação. Eu acho que isso é um ponto para levantar aqui. Bem sensível. Bem sensível, porque levantaram em fevereiro deste ano a intenção de acabarem com o Golden Visa em Portugal. Porque eu não sei se vocês têm o conhecimento, se viram isso na mídia, saiu um pouco em alguns jornais. A questão da inflação, o aumento dos arrendamentos em Portugal, a gente sabe que o cenário, digamos assim, de investimento, porque tem muitos americanos indo para Portugal, tem muito australiano, ingleses comprando imóveis em Portugal, né? Então, querendo ou não, é um paraíso, é um verão, então você vê que tem muito. E aí, o Estado, para tentar regularizar essas questões, desfomentar, né? Tentar não fomentar mais esse tipo de investimento. Então, o parlamento tinha aprovado, estava todo mundo, eu acho que em julho, eu acho que foi o burburinho, entre julho e agosto, foi o burburinho de falar, vai acabar, então a gente via muito cliente correndo para fazer investimento, né, principalmente na área de imóveis, né, porque qual que é a proposta? A proposta é cair a transferência de 1,5 milhão e a aquisição de imóveis, né, deixar de existir esse tipo de investimento, sim. Isso, então o que vai ficar vigente com essa proposta seria capital de risco, investimento em private equity, seria também abertura de empresa, que permaneceria, mas nada relacionado a fundos imobiliários ou vendas de imóveis cairia por terra. Só que aí o presidente vetou e voltou atrás disso para o parlamento e falou assim, acho que é muito cedo, é prematuro essa decisão, então, assim, existe essa urgência, né, então, do PS em Portugal, existe essa urgência de regularizar esses imóveis, de acabar com esse visto gold, mas não esse ano. Esse ano a gente não tem uma previsão. Pode ser que ano que vem tenha alguma mudança legislativa nesse cenário, mas agora não. Então, a nossa recomendação para você que queira investir na área de imóveis e fundos imobiliários é que corra para tirar a documentação, então, os básicos, que é o NIF, abertura de conta bancária, né, para conseguir ter tempo de fazer esse investimento. Porque a gente sabe que tem o CPCV, que é o contrato de promessa de compra e venda, que demora para ser assinado, e principalmente a escritura de um imóvel em Portugal, né, Isa? É isso, nós temos vários, é um caminho a ser seguido, né? Então, assim, inicialmente é amadurecer a ideia de investimento e contem conosco para começar a verificar tudo que tem que ser verificado aqui, né? Mas, obviamente, precisamos de algum tempo hábil. O próprio CEF que faz essa análise, né, do investimento também precisa de um tempo. Então, é amadurecer e começar para já, porque realmente há uma pressão social muito grande aqui para que isso termine, né? Agora voltou, mas a gente já sabe que isso vão ter algumas alterações, isso vai voltar também de uma outra maneira para passar, né?
para passar. E também queria dizer com relação aos investimentos imobiliários, que muita gente diz, mas o valor é reduzido para zonas de baixa densidade habitacional, populacional, né? Mas eu estava pesquisando e são 162 municípios e 72 freguesias, então tem muito lugar para investir em Portugal. Não é assim um interior que não tem... Não, tem muitos municípios que precisam do investimento estrangeiro e que dão retorno, que dão muito retorno. Uhum. Gente, é muito legal vocês estarem falando isso. Eu vejo essa questão que a Thaís comentou, que alguns clientes estavam correndo. Eu acho que fazem muito bem. Acho que fazem muito bem, tem que correr mesmo. Se você é o que você quer, se você tem condições, você precisa, entendeu? Dar entrada e dar seguimento, porque a imigração ela é muito cíclica. Acontece, a minha área maior de atuação nos Estados Unidos, e a gente vê que o tempo todo está mudando. Então, se você vê uma vantagem em um dado momento com relação a alguma deferência que eles abrem, assim, você precisa aproveitar, porque aquilo ali está sujeito a mudar na próxima administração, né? Sempre a imigração ela é muito cíclica, né? Lá no caso dos Estados Unidos, também a gente vê que houve mudanças, né? Cada vez, às vezes, vai ficando mais difícil, ou às vezes abre alguma outra opção. E aí, se você não aproveita aquela oportunidade, né? Pode ser que depois demore muito para poder você conseguir essa janela de oportunidade novamente. É isso mesmo. É o que faz sentido no momento para a política atual, né? Se o governo atual acha que isso faz sentido e isso te beneficia, por que não aproveitar? Porque no próximo governo isso pode mudar, né? E geralmente muda mesmo. Uhum. É isso aí. Gente, alguém que está nos assistindo tem mais alguma pergunta? Podem perguntar. Mandar para o nosso e-mail. A gente vai deixar aqui o contato, né? Deixa aí. Se tiver alguma dúvida, porque realmente são muitos requisitos, né? Às vezes a pessoa tem algum tipo de dúvida, nós vamos deixar aqui embaixo o e-mail. Perfeito. Eu quero insistir um pouquinho sobre a questão desse, então, investimento em imóvel. Conta para mim e para a gente que está assistindo, mais ou menos como que é esse processo, assim, de alguém, desde o momento que ele decide que ele quer fazer, como que é o passo a passo e qual a situação, assim, hoje de alguém que investiu e está com esse investimento? Como que dá um panorama aí de qual que é esse cenário do investidor em imóvel em Portugal? Me parece uma coisa muito boa. Eu, se eu tivesse dinheiro, investiria. Acho maravilhoso. É uma possibilidade. É uma possibilidade, né? Existem diversos vistos para a imigração, mas, por exemplo, se você tem a intenção de comprar uma residência, a gente trabalha, às vezes, muito com pessoas mais velhas que têm rendimentos próprios, né? Então, pessoas que têm rendimentos de direitos autorais ou são aposentados, que querem comprar e falar assim, eu não quero mais viver no Brasil, por exemplo, quero viver e passar minha aposentadoria em Portugal. Muitas vezes, eles olham com esse viés de residência, né? E não o investimento em si. Mas imagina que você tenha o ticket para fazer um investimento num hotel, né, que te dê um retorno financeiro, obviamente, totalmente diferente do retorno financeiro do Brasil, né? O retorno financeiro em euro, digamos assim, 9% é muito alto, né? Normalmente, o retorno depois de 5 anos é em torno de uns 6%, 7% muito risco, né? Então, eu acho que, não sei, tudo depende do risco do investidor, né? Do apetite de risco. O apetite de risco, porque não pensa que é um retorno de 12%, 15%, não. Só que existem os benefícios que você pode pisar em Portugal 7 vezes, né? 7 dias seguidos por ano, autorização de residência pelo período de 2 anos, e aí você vai renovando desde que o investimento permaneça, e aí
aquisição da naturalização. Então, e isso possibilita você se tornar português, então uma segunda nacionalidade, e a mobilidade em todo o espaço europeu, né? Uhum. Se vocês fossem falar assim, por exemplo, para quem é o Golden Visa, sabe? O que eu quero dizer assim, Uhum. pega uma pessoa e ela fala assim, não, esse visto é para mim. Essa é a opção ideal para mim. Quem é essa pessoa? Para quem é esse Golden Visa? Quem seria assim, o cliente ideal? Olha, eu falo que assim, empresários, pessoas com apetite de risco, que queiram investimento. Até a questão, existem alguns nômades digitais que a gente até já atende, que querem fazer um investimento e falar, eu quero continuar rodando o mundo, mas eu quero um local que eu consiga alugar, que eu consiga investir e que eu consiga ter o direito de passar uma temporada quando eu queira, por exemplo, né? Então, assim, pessoas que queiram dar uma segurança para a família, né? Eu acho que um dos nossos clientes de Golden Visa aqui, ele bateu muito na possibilidade. Eu tenho filhos, eu quero que os meus filhos tenham autorização de residência, mas que consigam mobilidade da União Europeia, porque eu quero que eles façam um mestrado sanduíche, por exemplo. Então, você entende a necessidade do cliente. A partir do momento que a gente conversa com ele, inicialmente a gente faz a consulta, para entender o cenário, a cabeça dele atual, qual que é o objetivo, e até fazer com que a pessoa entenda a realidade dela. Às vezes a gente faz consulta com pessoas que não estão preparadas ainda e não querendo dar um balde de água fria, mas eu acho que é trazer a pessoa para a realidade, ter consciência da situação dela, para aí sim dar esse passo. Porque muitos investimentos, por exemplo, fundos de investimento, capital de risco, esses 500 mil euros que você está investindo, você pode perder eles. Não é garantido. Quando você compra um imóvel, ele vai ficar retido perante os 5 anos, mas você consegue vender esse imóvel depois dos 5 anos. Então, pelo tempo e pelas benfeitorias que você fez no imóvel, ele vai valorizar. Então, você vai conseguir lá na frente ter um retorno financeiro. Quando você investe em private equity, por exemplo, altos e baixos, mercado financeiro. Então, assim, são riscos, o quanto de risco você tomaria, mas muito empresários, né? Eu acho que, assim, hoje o nosso cenário é empresários. A gente atua com muito empresários da área agro no Brasil. Isso. Eu diria que são empresários, obviamente, já com um porte financeiro, empresários maduros do que querem e que sabem que vão investir um valor, que aquilo vai ficar por um tempo, que tem um risco de não voltar. São geralmente pais de família, né? Arrimos de família que querem segurança para a família, querem muita mobilidade, isso é muito importante, porque é um diferencial desse visto, né? Essa mobilidade, segurança, mobilidade, e que tenham, obviamente, um apetite, né, de investimento. Legal, gente. Vocês esclareceram todas as minhas dúvidas. Eu não tenho mais perguntas. Eu acho que é no dia a dia mesmo, a pessoa que tem interesse, a gente deixou o nosso e-mail aqui, contato@lienco.consulting.com, e aí a gente vai conversar, entender a realidade, porque assim, somos advogadas e empresárias, então a pessoa tem que abrir a conta, digamos assim. Aqui a gente olha imposto de renda, todas essas partes financeiras a gente tem que estar bem atentas aqui para esse tipo de investimento. Exterior, tudo. Isso, até a questão de tributação. Né? Porque a gente tem que direcionar a tributação para os nossos clientes também. Uhum. Mas Legal. até entrando muito nesse Golden Visa, a gente falou bastante de Portugal, mas também tem Estados Unidos, né, Gabi? Sim. Bom, sobre os Estados Unidos, eu tenho uma parceria, né, com o Legal Consulting,
em que a gente consegue assessorar clientes interessados nessa opção de investir uma soma nos Estados Unidos e assim obter a residência, que lá nos Estados Unidos a gente gosta de chamar de green card, para você, seu cônjuge e seus filhos de até 21 anos, tá bom? O visto que eu tô falando, que é o Golden Visa versão americana, ele é chamado pela imigração americana de EB5. EB5. O EB5, ele vem em duas formas, né? Ao contrário de Portugal, não existe nos Estados Unidos a figura de um Golden Visa, ou seja, de um visto de investidor, em imóvel. Ok. Então, a pessoa pode comprar acres e acres de terra dos Estados Unidos. Isso não vai dar para esse estrangeiro nenhuma facilidade migratória, né? Tem muita gente que tem apartamento em Miami, outros imóveis e não o investimento em imóvel ele não se qualifica para dar a uma pessoa, um estrangeiro, um green card, uma residência permanente. Os únicos tipos de investimentos são investimentos, primeiro, investimento direto em uma empresa, e aí precisa ser no mínimo 1,5 milhão de dólares, né, com a criação de 10 postos de trabalho no prazo de 2 anos. E a outra figura, outra opção de um visto para investidor, né, um investidor que vai conseguir aí o seu green card com base nessa soma em dinheiro que ele vai colocar lá, é um investimento em fundos que se chamam lá nos Estados Unidos de centros regionais, e aí precisa ser de, no mínimo, 800 mil dólares. Então, é menos um pouco do que se fosse um investimento direto numa empresa. Então, esses centros regionais são centros que têm, assim, são fundos, né, de investimento lá dos Estados Unidos que vão desenvolver localidades não tão desenvolvidas, sendo redundante. É uma opção para quem também está nos assistindo e não sabe nada de como conseguir um green card, a não ser casando com americano. Para quem não sabe nada, a não ser isso, assim, é uma opção relativamente, como a gente diz em inglês, straightforward. Um pouco mais direta, um pouco mais facilitada. Então, por quê? Porque é importante que quem está nos assistindo saiba que é bem difícil, assim, para um estrangeiro obter uma residência permanente nos Estados Unidos. As opções são limitadas, né? Ou é por família, como eu brinquei, né? Casa com americano, ou é filho de americano, ou é pai de americano, ou irmão de americano. Então, a família, ou se não for por família, é por meio desses vistos EB. Só que esse EB5, como eu disse, é o investimento, e as outras categorias de EB que existem são para profissionais altamente qualificados, né? Mas quem tem cidadania portuguesa tem um benefício de investimento, não tem? Sim, bem lembrado. Os Estados Unidos têm tratados com alguns países que vão dar em benefício aos cidadãos desses países um visto, mas não é um visto permanente, né? Como eu falei, não é um green card, ele é um visto provisório. Você vai poder, sim, se você for cidadão de um desses países que tem tratado de comércio com os Estados Unidos, você vai ter um visto E2, que é esse visto de investidor, que é uma versão bem mais simplificada,
mas você não vai ser um residente permanente, tá, Thaís? Você vai ser um residente provisório. Isso significa que você vai pedir esse visto, sendo concedido, eles vão falar lá o número de anos, né, que eles Sim. vão permitir, 2 anos, geralmente, e você vai ter que sempre renovar se você quiser continuar lá, e sempre eles vão estar monitorando também se o seu investimento está cumprindo o plano de negócio que você apresentou. Então, Ou seja, tem que essa é a demonstrar única que, diferença. que se mantém a situação que entrou, né? Exato. Não é Mas só há entrar muitas e. pessoas, e há muitos portugueses, né, italianos, que são países que eu posso citar que têm tratado de comércio com os Estados Unidos e que têm esse visto E2, que vivem muitos e muitos anos nos Estados Unidos, sempre renovando o seu E2. E alguns entram com o E2, né, passam a ser residentes provisórios com o E2 e aí, às vezes, eles acabam se qualificando nesse período por um desses outros vistos, o EB5, ou o EB1, ou o EB2, que são vistos baseados em profissionais de habilidade extraordinária e excepcional. Perfeito. E isso tudo vem de encontro, né, com o planejamento, e Sim. eu acho que entender a necessidade e o investimento, né, o tipo de investimento que queira fazer, porque também não é um ticket baixo, né, 800 mil, 1,5 milhão, existem, digamos assim, riscos a serem tomados, né. Claro, claro, claro. Sim. Mas, assim, você então entendendo as opções que existem, né, é importante se isso for algo que você vislumbra, né, no seu futuro, um investimento para você, e como a Thaís falou, também para sua família, por que não? Pensando também, às vezes, na família, no planejamento familiar, nós estamos à disposição para conversar, para às vezes abrir, porque conhecendo a história de cada um, às vezes a gente encontra algum elemento que vai tornar você elegível para um outro tipo de visto, né? Então, Isso sempre é mesmo, porque importante ter uma consulta individualizada com um especialista. Sim, é eu tudo acho que personalizado, né? A análise, ela é individual. Então, Uhum. realmente, uma consulta, ela é indispensável, até porque quem vai investir uma quantia alta tem que saber, tem que ter o atendimento de um profissional, o acompanhamento, a assessoria de um profissional. Não, não tem para onde correr, realmente é muito importante. Perfeito, porque eu acho que é a todo tempo, né? A gente sabe que quando você está fazendo um tipo de investimento alto, eu falo que a cada 5 minutos a gente conversa com o cliente, né? É mais que a nossa própria família. Uhum. Então, é importante ter a segurança, estar bem assessorado, e ter interesse. Eu acho que a gente pode conversar, a gente pode entender o caso, né? Puxar uma conversa à parte aqui, uma consulta, para direcionar e saber o melhor tipo de imigração possível. Isso aí. E eu agradeço a participação de todo mundo que assistiu e parabenizo, inclusive, porque você está vindo procurar uma fonte de informação idônea, né? Né? Exato. Enquanto, às vezes, a gente tem muita informação errada por aí, né? Muita gente que quer vender e coloca lá, né, uma propaganda e aí, às vezes, a gente fica pensando, como eu disse, né? E já tive clientes que vieram mal informados achando que é só ter o dinheiro, né? E E você não, compra um visto, né? Não é assim. não, Isso não são é isso. vistos que fazem parte de programas de governo para incentivar o desenvolvimento daquele país. Então você tem que entrar também, não só com aporte financeiro, mas com um plano de negócios, algo para agregar ao país que você A está buscando seriedade, essa né? cidadania. É a seriedade. Eu acho que a seriedade desse tipo de investimento não é coisa para pessoas imaturas, eu acho que em fase inicial, sabe? Eu acho que são pessoas mais experientes, maturidade e planejamento, eu acho que é o que a gente mais conversa aqui com esses nossos clientes, né? E